Tá bom? Então, gente, meu nome é Alberto Amaral, eu sou professor de Direito Penal do Processos, né, além de ministrar também Criminologia, umas disciplinas da Defensoria Pública, né. Hoje eu sou doutorando em Sociologia pela Universidade de Brasília, tenho feito estudos, no meu mestrado eu fiz estudos voltados para as percepções das vítimas de violência doméstica sobre o sistema judicial, principalmente pelo fato de eu ser defensor público, né, então essa é uma temática que me preocupa bastante. E é, agora eu tenho estudado muito sobre as novas conformações de acesso à justiça. Também pela função da defensoria, né, como a defensoria vai se apresentando, e também porque uma das minhas grandes preocupações, não apenas do serviço, mas também acadêmicas, é como prestamos serviços de assistência para os destinatários. Como é feita essa prestação, qual o grau de conhecimento que as pessoas têm do acesso à justiça, né, do que seria a justiça, qual a confiabilidade que elas esperam das instituições. Enfim, é uma linha que eu tenho estudado, né? A minha orientadora é a professora Lourdes Bandeira, é uma socióloga com nome há bastante tempo, que tem uma história muito forte na luta contra a violência doméstica, mas que tem escritos em várias áreas, áreas fantásticas, escritos muito bons. E estou lá nessa luta lá no doutorado. E a ideia hoje aqui é trazer para vocês algumas discussões que eu acho que a gente pode fazer, né? E desde logo eu quero deixar vocês claro, com total liberdade para fazerem perguntas, tá bom? Eu acho que assim fica legal. Tem uma grande possibilidade da gente poder dialogar, mas não ficar uma coisa tão unilateral, que já está tão unilateral nas aulas, né? Dá uma dó gravar vídeo e não ter o feedback. É muito importante no processo de ensino, o feedback, a conversa com os alunos, é relevantíssimo mesmo, sabe? Isso daí nessa época é triste, mas a gente está conseguindo ir, né? Já está conseguindo ministrar as aulas, os alunos estão conseguindo compreender, isso é o mais importante. Então podem mandar as perguntas. Se eventualmente eu não ver a pergunta, aí manda de novo, tá? Deve ser problema meu aqui na hora de tentar ver, tá bom? Então, qual era a ideia hoje? A ideia hoje era a gente conversar um pouco sobre pandemia e políticas criminais. Mais efetivamente, né, a pandemia do Covid-19, que até hoje o pessoal fica chamando de novo coronavírus, mas não é novo, ele já virou uma realidade no mundo inteiro. O coronavírus é uma realidade, é um vírus com uma taxa de transmissão de infecção muito alta, né, que o digam Estados Unidos, que o diga Reino Unido, e agora Brasil, né? Entramos entre os grandes países que têm uma taxa de transmissão altíssima, mesmo com a subnotificação, que também está muito alta, né? E, por consequência, uma taxa de mortes elevadíssima, que traz toda aquela carga social, todo o problema social conjunto em razão desses falecimentos e demanda políticas. Vocês estiveram aí com o professor Lúcio, eu não sei quem de vocês viu, com o professor Lúcio, uma das coisas que o Lúcio falou e que eu acho que é muito legal é justamente a necessidade de você estar preparado para os riscos, de você ter uma gestão efetiva de riscos, de você poder calcular, ou pelo menos fazer prognósticos, né? Você ter uma ideia do que você pode atuar enquanto gestor público, enquanto órgão de políticas públicas, né? Esse ponto que o Lúcio falou é muito importante, porque a gente vai falar hoje, lógico, de uma outra ciência, de uma outra área, mas que também ela recebe essas informações, que é justamente as concepções de políticas públicas e, mais especificamente, de políticas criminais. Tá? O meu mestrado é em Direito e Políticas Públicas, então eu tive também uma abordagem forte nesse ramo de políticas públicas. E política pública não é algo que você joga no Twitter e espera acontecer. Concordamos? Política pública, ela demanda várias fases, ela existe várias fases, pelo menos políticas públicas que sejam satisfatórias, que tenham um grau mínimo de possibilidade de, de sucesso. Tá? E essas políticas públicas, além de exigirem todo um estudo prévio, exigirem do gestor que ele efetivamente ele se comprometa com, com a política pública e que ele disponha de meios efetivos. Então a gente tem todo um processo anterior
para efetivamente implementar uma política pública. Você vai ter um desenho, planejamento, vai ter análise, etc., até efetivamente, se o caso, implementar. Ok? Só lembrando, tá, pessoal? Não precisa colocar o curso e a unidade, é o que me informaram. Tá? Falaram que basta colocar o nome completo. Então, vamos deixar o dedo para gastar depois com piadas no Facebook. Ok? Ótimo? Ótimo. Nayara, daqui a pouco eu respondo a sua pergunta, tá bom? Sobre a recomendação 62 do CNJ. Então, gente, a ideia é a gente conversar um pouco sobre as políticas criminais. O primeiro ponto que eu acho interessante a gente debater, falar um pouco, eu acho que a gente tem que fazer essa análise social. É muito ruim quando eu vejo alunos de direito e depois bacharéis em direito, advogados, magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e das outras carreiras de Estado em geral, não terem uma compreensão da sociedade que vivem, não terem uma noção exata das complexidades sociais que envolvem no Brasil, né? Não terem a noção de como atuar em determinado aspecto, seja na área do direito, seja na área fim da política, não ter essa noção muito clara, muitas vezes por total desconhecimento. Uma coisa que meus alunos sabem, e é a que eu repito sempre, nós vivemos num país rico, extremamente rico, tá? E extremamente miserável. O Brasil ele se posiciona como uma das grandes potências mundiais. Nós estamos sempre entre os mais ricos do mundo. Porém, a discriminação e a desigualdade aqui, ela é tamanha, ela é gigantesca, gigantesca. É como se a gente tivesse juntos, e isso é a realidade, né? Brasília é isso, né? A gente tem juntos, em Brasília, as complexidades do Brasil. Quer um exemplo, como Brasília ela reflete bem o Brasil e as complexidades que a gente tem em razão disso? Brasília. Brasília é o local que tem uma das maiores frotas de barcos do Brasil. Vocês sabiam disso? Brasília, que não tem praia, tem um lago, um laguinho. É o nosso lago, né? Tá lá o lago. Tem uma das maiores frotas de barcos do Brasil. Salvo engano, é a terceira maior frota de barco do Brasil. E aí me digam, Brasília tem espaço para tanto barco? Tem, né? Tá ali, existe essa frota. De outro lado, nós temos aqui do nosso lado a maior favela da América Latina. Então vejam como as contradições, né, essas complexidades, elas fazem presentes até na capital federal. Imagine como isso vai ser no aspecto amplo, vai ser numa tomada ampla do Brasil, que a gente reúne determinadas cidades com o IDH ou com o Gini, né? E depende qual o critério que você vai utilizar para levar em consideração a análise social, né? Pode ser o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ou pode ser o coeficiente Gini. Esses coeficientes, eles mostram locais aqui no Brasil que têm um nível de qualidade de vida semelhante a algumas cidades da Europa, Europa top, Europa fantástica. Sabe, local que a gente sempre fala quando quer dar exemplo e não quer olhar para o nosso lado, né? De outro lado, nós temos outros locais com coeficiente Gini lá embaixo. E, infelizmente, nos últimos 4 anos, nós voltamos a ter pobreza extrema no Brasil, que era algo que tinha sido erradicado também em razão de programas e políticas de transferência de renda, políticas habitacionais. Nós voltamos a ter isso. E isso daí vai pagar um preço grande para a gente agora que a gente precisa de mais incentivo, de mais força para atuar nessas áreas, principalmente com as pessoas em situação de rua, pessoas marginalizadas, e a gente não vai ter isso tão claro na mente das pessoas e principalmente na mente dos políticos. Isso a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Então vamos começar aqui já deixando para vocês esse cenário bem claro. O Brasil ele tem essas características de pobreza. Isso é uma realidade, tá? Não caiam nas mistificações. O Marx falaria que isso é o conceito de ideologia, né? Na visão equivocada da realidade. Eu não gosto desse conceito do Marx, não, eu prefiro do Mannheim. Não entrem nessas visões de mundo sem estar atentos. Tá? A gente precisa ter atenção para as visões de mundo. Principalmente porque essas visões de mundo elas nos evitam a enfrentar a realidade e ter um cenário adequado à nossa realidade. Tá? Ótimo.
Vamos para o próximo ponto. Dia 11 de março, a OMS decretou como pandemia os efeitos do vírus do Covid-19 no mundo. O que significou? Significou que aí mudou-se o tratamento em todo o mundo. Seriam necessárias políticas amplas de vários atores, de vários países, para tentar, eventualmente, tentar evitar o grande contágio. Porque qual o grande problema do Covid-19? Que vocês já ouviram, tenho certeza que eu vou repetir. O problema do Covid-19 são dois. Ele tem uma taxa de transmissão muito eficiente, muito rápida. Tá? Não é a maior taxa, né? Tem outros tipos de vírus que têm uma taxa maior, porém ele tem uma taxa muito alta. Estima-se que cada infectado vai infectar pelo menos 5 pessoas. É uma taxa alta de infecção. Okay? E qual o problema? Você pega o vírus, você fica pelo menos com uma janela imunológica de 10 dias. Uma janela que... Eu vou anotar, tá, Keila? Pergunta sobre miséria. Miséria e retomada. Tá? Acho interessante a gente falar sobre isso. No finalzinho a gente conversa. Voltando então, gente. Esse é um dos problemas. Ele transmite-se muito fácil. Um outro problema, e é um problema de matemática, e olha que eu não sou lá muito bom em matemática, porque eu fiz direito, né? Se eu fosse bom em matemática, talvez tinha feito outras coisas. Pelo menos essa é a minha visão clara do direito. Okay? Um outro problema de matemática é o problema de que há um percentual de pessoas que vão falecer por esse vírus. Okay? Em todos os países nós verificamos esse percentual. É lógico que, a partir do momento que o país sai da China, independente dos dados da China estarem corretos ou não, tá? Independente. Nós sabemos que muitas pessoas morreram lá. Isso é fato. Tá? Muitas pessoas morreram lá. Quando esse vírus ele chega na Europa, e a gente tem conhecimento no Brasil que existe um vírus na Europa, mais ou menos no mês de março, salvo engano, acho que foi março ou final de fevereiro, eu fiquei muito preocupado quando eu vi no jornal da CNN as percepções dos analistas da CNN sobre o vírus chegando nos Estados Unidos. E eram preocupações sérias. Sérias. Okay? Vamos falar também de violência doméstica. Tá bom, Kainan? Kainan, né? Falar de violência doméstica, Kainan. E vai cair em concurso sim, tá? Vai cair. Por N motivos. Então, quando eu vi essa notícia do CNN, qual era o dado grave que eles tinham lá nos Estados Unidos? Lá em uma dessas casas, nos asilos, desses asilos para idosos, um dos asilos com idosos com muita renda. Importante frisar, tá? Aqui em Brasília a gente tem. A gente tem algumas casas aqui de cuidados para idosos que são caríssimas. 12, 15 mil reais por mês para manter o idoso. O idoso tem tudo. É fantástico. Só que é muito caro, né, para ter tanto serviço. Lá nos Estados Unidos, aconteceu que em uma determinado asilo de idosos, uma pessoa entrou com Covid e transmitiu. Mais de 80% dos idosos já tinham falecido coisa de 2 semanas. E qual é o problema da estatística? O problema da estatística é, se eu sei que de 1.000, 1%, vamos colocar 1%, que é muito baixo. Tá? Tudo estima que aqui no Brasil e nos Estados Unidos seja mais do que 5%. Mas vamos colocar 1%, uma taxa bem baixa. Se eu sei que 1.000 pessoas, de 1.000 pessoas infectadas, colocar 10 pessoas vão precisar pelo menos de respirador, então eu preciso ter 10 camas de UTI para 10 respiradores. Concorda? Se eu não tenho 10 camas de UTI com 10 respiradores, ou camas com respiradores, pelo menos, que são essas camas de campanha, né, que o pessoal hoje está chamando de covidário, se eu não tenho 10 camas, se eu tenho só 9, significa que uma dessas pessoas não vai ter respirador. Se ele não tiver respiração mecânica, isso implica no falecimento dele. Sem dúvida. Ele não vai conseguir sozinho trazer o oxigênio suficiente para irrigar o sangue e para ter as funções vitais preservadas. Então ele vai falecer. Ok? Esse é o sentimento de afogamento que as pessoas costumam relatar, de não conseguir respirar, de estar puxando o ar não está vindo. E aí a matemática ela é cruel, porque quanto mais pessoas precisando de respiradores, mais eu vou precisar de camas. Quanto mais camas eu precisar, mais eu estou demandando das camas de UTI que são destinadas para o restante da população e para as outras doenças que continuam.
Vejam, antes de janeiro, nossa situação na saúde, nas UTIs, não era fácil. Por que vocês acham que melhorou depois? Não melhorou. Não melhorou. E olha que aqui no Distrito Federal a gente teve intervenções muito efetivas. Fomos um dos primeiros estados a decretar medidas sérias de contenção que foram importantíssimas para que não levantasse a curva. A gente não pode desprezar isso e achar que o vírus é fraco. A não ser se realmente existe alguém no Brasil que acha que um país rico, porém miserável como o nosso, pode ter algo diferente de países ricos que estão quebrando por causa disso, como a Itália. A Itália parou tudo. Parou tudo. Espanha, a mesma coisa, parou tudo. Estados Unidos, o local de maior movimentação financeira, que é Orlando, lá, aquele local de movimentação financeira louco, que é Nova York, parou. As pessoas não vão na rua. Por quê? Disseminação em massa de mortes. Okay? Então, esse problema da matemática. Tá? Então, são esses dois problemas. Primeiro, ele é uma doença séria que demanda tratamento hospitalar, pelo menos de respiração. E se todas as UTIs ficarem lotadas, se estiver andando de carro e bater, eu vou morrer, porque eu não vou ter UTI. Ou vou ter que tirar alguma pessoa que está na UTI para ela falecer. Se eu tiver um ataque cardíaco, eu vou falecer. E aí, o que significa isso, gente? A taxa de mortes vai lá para cima, porque além das mortes que normalmente aconteceriam, nós teremos essas mortes pela superlotação. Então, só chutar um número, se são 100 pessoas que precisam de UTI, 100 pessoas que precisam de UTI, e eu tenho 150 aqui no Distrito Federal, 150 UTIs, ótimo, eu dou conta. Se são 150, eu estou lotado. A partir do momento que passou de 150, as pessoas vão falecer. E aí é o que acontece, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Espanha, aconteceu na Itália, aconteceu na França, aconteceu na China. Depois que ultrapassa o limite de UTIs, nós vamos ter um incremento enorme no número de mortos. Isso está acontecendo agora no Brasil. Agora, um número muito alto de mortos por dia. Só que vidas não se renovam assim. Tá? As vidas acabam. E acabando essas vidas, depois vamos ter um decréscimo. E aí as vidas já foram embora. Então, essas são as preocupações sociais que a gente tem que ter. E a gente tem que ter uma noção clara de que essa é uma questão de saúde, é uma questão seríssima. Tá? Uma questão seríssima. Não brinquem com isso. Não vão na laia daqueles que fazem brincadeira com as pessoas que estão morrendo. Porque tem pessoas jovens morrendo. Okay? Eu disse para vocês, o vírus ele tem uma nova configuração. E certo, falta testagem em massa demais. Demais. Falta demais. Agora, infelizmente não vai dar para fazer mais nada, porque não tem mais como ter planejamento. Okay? O que a gente está fazendo hoje é um teste às cegas quase. Liberar ou não o comércio, como se apresenta hoje, a gente não sabe o que vai acontecer. Na verdade, a gente sabe. Tá? A gente sabe que vai aumentar as mortes. Isso daí é indiscutível. Se liberar o comércio, vai aumentar mortes. Só a gente não sabe em qual proporção. Porque se eu não tenho uma testagem em massa com vacinas adequadas, eu não sei qual o percentual da população que já pegou o vírus. Então eu não posso calcular a matemática para saber quais que não precisam, quais que precisam. Então essa é uma complexidade. Mas o tema não é esse. O tema, na realidade, é essa complexidade dentro do nosso direito criminal e principalmente nossas políticas criminais. Ok? Relembrando, viu, alunos? A nossa live vai durar mais ou menos 1 hora. Se eu não terminar o assunto, eu volto para a live só para encerrar, se a gente ficar no meio de um raciocínio. Pode ser? Beleza? Além disso, se você quiser marcar o seu nome aí para ganhar aquelas horas extras marotas, só coloque o seu nome completo. Me falaram que não precisa que vocês coloquem a unidade nem o curso que vocês estão. Beleza? Ótimo? Então, ótimo. Então, vamos lá, gente. Caio, eu gosto da sua pergunta, mas a gente pode entrar na disciplina agora, depois eu volto para ela. Sobre o que eu acho, e é achismo, tá? É muito difícil a gente fazer qualquer prognóstico. Okay? Por quê? Porque a gente não teve, a nossa geração não teve algo semelhante. O que a gente tem mais próximo remonta para o início do século. A gente vai estar falando da pandemia da gripe espanhola. E tem até um livro bem interessante, depois se vocês quiserem eu mando aí para vocês direitinho. Vai falar como o Brasil Império ele se viu diante dessa crise. Tá? E é um problema extremamente complicado na nossa época agora de negacionismo, que se nega a virtude das vacinas, que se nega o poder da ciência. E uma coisa que eu sempre falo, não neguem a ciência. Não neguem. Não neguem a ciência. Eu tenho colegas que sofreram os problemas da polio. Quando eu era criança, a gente ficava vendo, eu não sou tão velho, né, mas eu vivi a década de 80. A gente ficava vendo as notícias sobre AIDS.
sobre o câncer causado por cigarro, isso ainda era uma coisa muito batida, sabe, muito nova, assim. E era uma época que a AIDS era um medo tamanho. Os jovens de hoje sequer passaram pela hiperinflação e a gente está na porta da hiperinflação. Tá? Então, é, vamos com calma, sem tanto valor aos prognósticos e mais valor à realidade. A realidade que vai mostrar onde a gente deve seguir. Mas por que eu estou preocupado, gente? A preocupação e que me motivou para que eu trouxesse esse assunto é porque quando a gente está falando de políticas criminais, nós vamos enfrentar um outro cenário. Qual é esse cenário, professor? Quando a gente fala de políticas criminais, né, Lúcio? Quando a gente fala de políticas criminais, a gente é de outra época, né? Quando a gente fala de políticas criminais, entram aí vários aspectos que a gente precisa olhar com olhar técnico. Tá? Primeiro ponto. É muito importante que vocês saibam os movimentos principais de políticas criminais que existem no mundo. Tá? Quando eu falo sobre esse assunto, eu costumo diferenciar assim. Imagine que você acredita muito no ser humano. Ok? O seu tratamento para ele na cadeia, né, caso ele cometa algum crime, você possivelmente vai acreditar que ele pode se reeducar, que ele vai voltar. Se você não acredita no ser humano nada, nem um pouco, que se dane, você vai falar para matar ele, né? Mate ele. É melhor um bandido morto do que um bandido do meu lado, não é isso? Se você acha que o ser humano ele é errado, tem que ser punido e que talvez ele tenha uma chance, você fala, não, vou ser duro com ele, mas pelo menos ele precisa responder esse crime da forma mais rígida possível. Então veja, quando a gente fala de política criminal, eu não vi a pergunta, tá, Giovana? Sim. Podemos falar depois, tá? Sobre responsabilização de autoridades públicas. Quando a gente fala então de política criminal, a gente está falando de movimentos que se voltam embora para tentar garantir a sociedade, a existência da sociedade com mais imposição de sanção, com uma sanção mais forte, né, que a gente chama de movimentos autoritários, políticas criminais autoritárias ou eficientistas, porque elas acreditam que o direito penal pode diminuir a criminalidade, é um pressuposto. Então, quando eu vejo alguém da bancada da bala, por exemplo, falar o problema da vítima é que não estava armado, ou o problema das vítimas do Brasil é que a nossa legislação é fraca, ela não pune adequadamente, ele não cumpre toda a pena, eu sei que ele está numa índole de pensamento que ele acredita, ele confia que a cadeia vai ser eficaz para essa finalidade. Entendeu? Então ele acredita nisso. Ou pelo menos deveria acreditar. Tá? De outro lado, quando eu acredito demais nas pessoas, aí eu posso ter o extremo, né? Eu acredito tanto que eu acho que o sistema ele é muito mais perverso. E que, na realidade, o que a gente faz aqui a gente está deixando a possibilidade de que outros comandem a sociedade através da imposição de penas. Isso daí não pode ser feito. Na realidade, o direito penal é muito pior do que qualquer consequência. Quem fala isso são os abolicionistas. Então eles não vão querer nem a aplicação de pena. Eles falam que o direito penal é o mal em si, ele tem que ser extirpado, extinguido. Isso daí é o Luc Husman, lá na Holanda. É a corrente máxima do lado de cá, de quem acredita muito no ser humano. A ponto de falar que o direito penal é tão ruim que nada dele salva. Mas nós não somos abolicionistas, tá? Nem eu também. Okay? Então a gente tem o direito penal máximo, daquele lado, né? Temos o abolicionismo lá na ponta máxima também, que não quer o direito penal, e temos aqui, transitando também do outro lado, mas mais próximo do abolicionismo que do direito penal máximo, que a gente chama de políticas criminais mínimas, direito penal mínimo. As políticas criminais mínimas, elas não significam impunidade. Entenderam? Isso é uma coisa muito importante para ter de forma bem clara. Elas não significam impunidade. Quem defende o direito penal mínimo, ele olha para o seguinte, nós temos problemas na aplicação do direito penal, nós temos problemas culturais e sociais. Eu vou falar para vocês rapidamente o problema cultural. Qual o problema cultural que nós temos? A gente pode pegar dois países só como exemplo, tá? Estados Unidos e Brasil, que são dois países que encarceram muito. Peguei alguns dados para vocês, vou passar daqui a pouco. Nós estamos no ponto lá de quem mais prende no mundo. Tá? Brasil e Estados Unidos, em números absolutos. Em números proporcionais também é bem alto. Okay? Esses dois países que aprisionam tanto,
eles aprisionam, em regra, um perfil de população que não é o perfil da população que está andando nas ruas. O perfil de negros, que são pretos e pardos, que estão presos no Brasil, é muito superior ao perfil de pretos e pardos da nossa população em geral. Então nós vemos aí que tem uma influência. Agora, a influência pode ser como, professor? Pode ser de inúmeras formas. Pode ser desde a miséria que as pessoas estão submetidas, pode ser do sistema que condena, pode ser das escolhas da vida, pode ser das pessoas próximas. Okay? A gente não vai ter tempo de falar muito sobre isso, mas eu queria deixar isso bem claro para vocês terem essa primeira visão. A gente tem um sistema que encarcera mais pretos, pardos, do que brancos e outras etnias, embora a nossa população não seja assim. Por que que a cadeia não se parece com o aeroporto? Por que que a cadeia se parece mais com uma feira pública? Uma coisa que a gente tem que se perguntar. Os Estados Unidos ainda é pior. Não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos, para você ser considerado negro, eles usam um critério que não é o critério que a gente usa aqui no Brasil, chamado de uma gota conta. One drop counts. Esse uma gota conta fala o seguinte: se você tiver uma gota de sangue negro, você é negro. Então, eu que estou falando para vocês no auge aqui da minha negritude, que eu não tenho nada de negro, né, fisicamente, talvez o cabelo, tal, muito longe, eu tenho antecedentes negros. Tem sangue negro na minha família. Nos Estados Unidos, eu seria negro e, além de negro, eu seria latino. E essas duas características, negro e latino, não sairiam de mim. Então, lá nos Estados Unidos, a população negra é 13% da população. 13%. Nas cadeias norte-americanas, o índice de aprisionados negros é de 60% a 70%. Não, professor, você está falando besteira. Não. Eu vejo sempre seriado norte-americano, tem vários negros. Tem vários negros. Não é assim. É assim. É assim. Para quem nunca foi nos Estados Unidos, se vocês não forem só em locais turísticos, se vocês ingressarem adentro, vocês vão ver isso. Tá? É um país branco. Branco. Mas as cadeias estão lotadas de negros, com crimes patrimoniais. Mesmo caso aqui do Brasil. Isso daí é uma mácula que muitos estudiosos eles vão correlacionar a período escravocrata. Tá? Tem muitos livros muito interessantes. Se vocês quiserem dar uma olhada em um, eu acho que tem o David Garland, que é ótimo, é muito bom. Mas o que eu estou tentando lembrar aqui é o Louis Vacan. Louis Vacan, ele foi discípulo do Pierre Bourdieu. O pessoal do direito adora o Bourdieu. Porque o Bourdieu ele tinha uma visão de ver o mundo e a sociedade que para nós do direito casa bem, né? Análise de justiça e tal. Eu mesmo adoro usar Bourdieu. O Lacan, que foi um dos discípulos dele, né? Que fez lá, participou da escola dele e tudo. O Louis Vacan tem 2 livros publicados pela Revan que são muito bons. Tá? Tem o livro Punir os Pobres, que é fantástico, fantástico, fantástico. Ele vai trazer esses dados. E tem o livro relacionado a... O Punir os Pobres, ele fala dos Estados Unidos o incremento da população carcerária. Como a partir da década de 70, com o enfrentamento ao crime, foi lá para o topo. Os Estados Unidos não eram tudo isso de encarceramento, só que eles assumiram o topo muito rápido. Tá? Coisa de 10 anos. Principalmente por causa das políticas de encarceramento de drogas, que também é a realidade brasileira. 1/3 dos presos aqui do Brasil são drogas, tráfico de drogas. E a grande maioria é tráfico de drogas de pequenas proporções, sem violência. Então vejam, tráfico de drogas. Ah, droga é ruim, etc. Mas até que ponto a gente está tutelando algo que deveria ser da saúde pública? Né? Até que ponto? Não seria melhor que o Estado vendesse essas drogas, como na Holanda? Eu não sei. É uma pergunta mesmo, assim, eu estou sendo completamente sincero. Tá? Não seria melhor evitar que a frente que atue nisso seja a frente repressora do Estado, com encarceramento? Principalmente quando são quantias pequenas. E quem vende droga, gente, vende droga em pequena quantidade, está querendo dinheiro. Isso daí é bem simples. É um crime que a gente chama crime contra... a gente tem as tipologias lá do direito penal, né? A gente fala crime contra a saúde pública, né? Tudo aquilo. Mas, no fundo, é um crime patrimonial.
É um crime patrimonial. E sim, Mayra, a droga corrompe menores, sim. Mas o fato da gente encarcerar as pessoas diminui o uso de drogas nas comunidades? Você sabia que no início do século XX, lá 1900, não era droga o uso de maconha lá nos Estados Unidos? Não era considerado nenhum tipo de droga. Sabe quem usava maconha lá nessa época? Com muita força? Latinos. Latinos imigrantes. Latinos imigrantes. Então imagine aí. Essa discussão é uma discussão que muitos teóricos da criminologia vão fazer. Tá? A Vera Regina lá no Rio, fora do Brasil vão ter outros teóricos. Porque, lógico, se o Estado ele começa a vender as drogas ou ele libera para uso terapêutico, e nos Estados Unidos hoje é assim, na maioria dos estados. E, salvo engano, a Suprema Corte ia decidir isso esse ano. Eu não sei como é que ficou agora. Tá? Mas lá já tem essa concepção de que talvez o melhor caminho não seja o encarceramento. E como lidar com isso? Como lidar com esse tipo de política? Porque isso, gente, e por que eu estou falando nisso? Porque eu só trouxe questões e não trouxe respostas, né? Bem-vindo à criminologia, a gente traz muitas questões e poucas respostas. Mas a ideia é justamente vocês entenderem que aí são políticas criminais. Eu posso ter uma política criminal, e a gente tem na nossa lei de drogas, eu tenho uma política criminal voltada para o usuário, que não é de encarceramento. E que, infelizmente, o Supremo, lá em 2007, 2006, falou que o usuário, quando ele é pego com droga, poderia ser reincidência. Mas é uma reincidência muito estranha, porque não tem pena. Não tem pena, não é pena de prisão, não é pena restritiva de direito, não é pena de multa. É uma pena estranha, admoestação verbal, sabe? Você é chamado lá e o juiz vai te dar bronca. Né? Vai, que feio, você usou drogas. É muito estranho essa previsão. E é muito estranho que o Sepúlveda Pertence, que ele foi um dos grandes penalistas do Supremo, tenha falado que seria reincidência. Né? Mas essa é uma política criminal para o usuário, e a gente tem uma outra política criminal para o traficante. Entendem como há movimentos de políticas criminais, e esses movimentos são contraditórios às vezes. Veja, a gente teve na década de 90 um movimento de tentar evitar os efeitos deletérios do encarceramento, e esse movimento ele resultou no advento da Lei 9.099. A Lei 9.099 foi uma norma importantíssima para muita gente defendeu ela a ferro e fogo, falando, a gente está trazendo uma nova visão para o direito, menos encarceramento, vamos tentar mais acordo, crimes que não sejam tão graves, ou contravenções penais, vamos tentar uma outra via. Uma outra via. De outro lado, a gente teve, mais ou menos nessa mesma época, normas repressivas ao extremo. Sabe qual a norma mais repressiva possível? A que alterou a lei dos crimes hediondos. A própria lei dos crimes hediondos, né, que é da década de 90, e depois a norma que altera a lei dos crimes hediondos, depois do assassinato da Daniela Pérez. E essa norma ela inclui todos os homicídios qualificados como crime hediondo. Então vejam que interessante, a gente vai ter movimentos, ora mais repressivos, ora menos repressivos. E aí vai ser uma decisão política que vai determinar. E como o Macael falou, não é o fato de você decidir que algo é crime que vai acabar com o tráfico e nem de legalizar que vai acabar com o tráfico. Okay? Mas se você vende, ou pelo menos tem um controle maior, você pode ter uma ou outra consequência. Mas vamos esquecer drogas, porque a minha ideia não é falar de drogas. Tá? Okay? A minha ideia hoje é falar de política criminal voltada para os efeitos do Covid. E a gente vai para o primeiro ponto. Quando eu esqueço que tem pessoas ali encarceradas, a gente vai falar primeiro do encarceramento. Quando eu esqueço que tem pessoas encarceradas, eu esqueço que ao lado dessas pessoas, ou próximo a elas, nós temos famílias, temos comunidades. Eu falei para vocês sobre a taxa de encarceramento de negros no Brasil. Né? Eu falei para vocês ainda, não falei, sobre a questão de quais crimes o Brasil encarcera bem. Quais são os crimes que o Brasil encarcera bem? Quase 70% do encarceramento brasileiro ele se volta para crimes patrimoniais e tráfico de drogas. Que no fundo o tráfico de drogas é deletério? Sim, eu não nego. Você dá uma droga pesada para uma determinada pessoa é terrível. Uma droga leve para uma criança é horrível. É horrível, tá? Igual cachaça. Que, aliás, é a tônica em qualquer tribunal do júri. A maioria dos tribunais do júri de Brasília, do Brasil, você pode pegar todos os júris, sempre vai ter o elemento cachaça ali. São pouquíssimos, sempre não, exagerei. Mas a gente pode pegar todos os júris, você vai ver um percentual relevantíssimo de cachaça.
não tanto de crack, de outra droga. A cachaça, ela é uma das grandes causas de prática de crime no Brasil, e ela é legalizada. Então vejam, é uma decisão política. Decidimos pelo uso dessa droga, como antes a gente decidiu pelo desarmamento da população. É uma política criminal. Voltando agora para o presídio, nós temos também políticas criminais de situação carcerária. Nós temos também enfrentamentos a isso. Vejam, no final do ano passado, e isso vai cair em concurso, para quem está aqui querendo coisa para concurso. No final do ano passado foi promulgada a lei anticrime do Sérgio Moro, que hoje ele não é mais juiz, nem é mais ministro, né? O pessoal estava brincando que ele está estudando aí para juiz, mas eu acho que ele vai para um outro viés, né? A lei anticrime do Sérgio Moro, ela trouxe alterações sensíveis para o nosso direito penal. E uma delas que eu queria falar com vocês, antes da gente retornar, veja como é uma legislação que ela vem com viés de direito penal máximo, um viés autoritário, acreditando que o direito penal ele soluciona a questão social. Uma das grandes alterações que faz, ela modifica os critérios para você ser beneficiado com a progressão do regime. O que é a progressão de regime? Para quem não tem direito penal ou fez isso em alguma época e esqueceu. No direito penal, você vai ter toda uma primeira fase para dizer se você praticou ou não um crime. Né? É um fato criminoso que você fez, mas temos lá o fato típico, antijurídico, culpável, temos. Aí aplica a pena, dosimetria da pena. Os meus alunos odeiam isso, porque eu fico repetindo isso toda a aula, então meio que entra por osmose. Né? Então eu vou lá aplicar a pena, artigo 59, circunstâncias judiciais, depois eu vou para as circunstâncias legais, atenuantes e agravantes, causa de aumento de redução da pena, fixei, beleza. Tem direito a algum benefício? A gente pode fazer uma substituição dessa pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, né? Hipótese sursi da suspensão condicional da pena, não é? Ele vai começar a cumprir a pena. E essa pena, dependendo do patamar da pena, ele começa o cumprimento da pena em um dos regimes. O Brasil a gente divide em 3 tipos de cumprimento principal. No regime aberto, regime semiaberto e regime fechado. Okay? Regime aberto. Regime aberto para aquelas penas quando a pena não seja superior a 4 anos e ele não seja reincidente. Então a regra não é reincidente. A pena é inferior a 4 anos, ele vai para o regime aberto. Regime aberto é em casa de albergado. É um regime mais tranquilo e está bem em razão da pena. Tá? Se a pena é superior a 4 anos, 4 a 8 anos, aí eu vou para o regime semiaberto. Regime semiaberto eu vou para uma colônia agrícola, uma colônia urbana, etc. Aqui em Brasília tem um galpão. Fica ali no setor de indústria... Eu sempre erro, é CIA, né? CIA lá. Perto da feira, a feira que era dos importados. Né? Lá da feira dos importados. Então lá tem um galpão. Lá as pessoas estão cumprindo regime aberto. Eventualmente tem gente cumprindo regime aberto na própria Papuda, que a gente fala que ele está cumprindo regime aberto sem saída. Tá? Mas a lógica do regime aberto é o quê? Que você possa, em razão da pena aplicada, que você possa trabalhar durante o dia ou estudar durante o dia. E para as penas superiores a 8 anos, nós temos o regime mais grave. O regime mais grave é o regime fechado. É em presídio. É a Papuda. Lá na PDF 1 e 2 é o mais forte, é o mais grave. Tá? E lá na Papuda... Tá, Maíra? Vou falar, tá? Não tem nada a ver com o Covid, mas eu vou falar. Maíra, o percentual de pessoas... A Maíra está perguntando, só interromper, tá, gente? A Maíra está perguntando quantas pessoas efetivamente praticam crimes em virtude do saidão, de liberação, etc. Do Covid, a gente ainda não tem dados consolidados. Até porque está difícil fazer coleta. Mas eu sei dos que antecederam. É o valor mínimo. É mínimo. É muito baixo. Muito baixo. Depois, se quiser, eu te passo todos os estudos certinho, mas o valor é muito baixo. O valor não, a quantidade. A quantidade de presos que saem para o saidão e não voltam é muito pequeno. Muito pequeno. Tá? E isso daí, para mim, mostra que é uma política aceitável. Porque quando a gente fala não pode ter saidão, não pode ter benefício de saída, a gente está falando de regime fechado? Não, a gente está falando de semiaberto. Em regra, quem é beneficiado está no regime semiaberto. Ou seja, ele já poderia até estar fora do presídio. Às vezes ele não está. E aí no saidão ele pode sair para a família e depois retornar. Qual é a ideia disso? É pertinho da sede da defensoria. Qual é a ideia disso? A ideia é que daqui a pouco ele vai estar na rua. Eu esqueci de falar para vocês, mas a regra no nosso regime de cumprimento de pena é que a pessoa vai voltar. Caiam da cadeira. Esse é o nosso regime atual. A gente não acredita que a pessoa vá morrer. A gente não mata ninguém. A pena de morte é proibida, salvo em caso de guerra declarada. Tá bom? E
algo que a gente espera que a pessoa vá voltar. Ah, eu não concordo, é horrível, tal. Ok, gente, então, sinceramente, é necessária uma nova Constituição. E aí há muitos constitucionalistas que duvidam da hipótese, ou pelo menos dizem que não seria possível, uma reforma constitucional para suprimir alguns direitos essenciais, mesmo que seja o poder constituinte originário. Mas essa não é minha matéria como professor de constitucional, tá bom? Então, nesses presídios, o regime fechado é o que tem mais contenção, é o que tem mais segurança. Okay? A lei de execução penal fala que cada preso deveria ter direito a uma cela com pelo menos 6 metros quadrados para si. 6 metros quadrados para si. Essa não é a realidade de nenhuma prisão brasileira, nenhum presídio brasileiro. O que a gente tem no Brasil é uma superlotação carcerária enorme e que na média dá 200%. Mas essa média chega a 200%, que seria o dobro da ocupação, não porque a maioria está perto de 200%, não, é porque a gente tem alguns presídios em que a ocupação é muito baixa. Quais são esses presídios? São presídios federais. O presídio federal ele se volta para um tipo específico de clientela. Não é a mesma coisa dos presídios que estão nos diversos estados, que não são federais. Tá? Os presídios estaduais estão todos superlotados, todos. Não tem nenhum que não esteja superlotados. E aí, gente, qual é o fator de transmissão do Covid? O fator de transmissão do Covid é o ar. É o ar. Proximidade. Quanto mais próximo, maior a possibilidade de eu pegar esse vírus. E aí a gente vem pro drama, o drama do Covid. Gente, vocês concordam se a gente passar de 1 hora? Eu tô vendo agora, daqui a pouco vai completar 1 hora, deve cair o link. Se vocês estiverem gostando, eu passo de 1 hora, tá? Vocês que decidem. Se tiver muito legalzinho aí, curtida, eu passo. Pode ser? Beleza? Então vai. Um drama do Covid é que ele se transmite em locais de grande aglomeração, que são os nossos presídios. E eu vou trazer dados para vocês hoje. Esses dados são disponíveis lá do departamento, o Departamento Prisional Brasileiro do Ministério da Justiça, o DEPEN, nosso Departamento de Políticas Penitenciárias. E o Departamento de Políticas Penitenciárias ele tem feito um levantamento, e é muito bom esse levantamento, tem que bater palmas mesmo, levantamento mundial sobre as medidas tomadas nos presídios de todo mundo em razão do Covid. E agora eu vou trazer dados. Tá? Não fiquem tristes, vamos enfrentar a realidade e ver o que a gente pode fazer, porque eu sei que tem gente que fica triste, né? Então não fique triste, não. A gente tem que enfrentar a realidade e ver o que dá para fazer, né? Lembrando sempre que são seres humanos que estão lá, fizeram erros, fizeram, tem que ser punidos adequadamente, exemplarmente, com toda a força da pena. Ok? Tenham cometido esse crime em qualquer local. Porque a corrupção é crime? É. Tá? Não seguir o Brasil é crime. Você tem uma atitude que não é patriótica, dependendo da atitude, por exemplo, traição. Se a gente estivesse numa guerra, a traição ou a exaltação de uma bandeira de um Estado estrangeiro é crime militar. Vocês sabiam disso? Crime militar, está lá no Código Penal Militar. Punível com fuzilamento. Esse é um dos crimes que pode ser morto no Brasil. Você revelar segredos do Brasil, você exaltar estados estrangeiros em detrimento do Brasil. Então vamos aqui para os nossos dados. Tá? O Brasil, de acordo com o DEPEN, ele tem, isso daí são dados do dia 19 de maio, anteontem. Ele tem 758.876 pessoas encarceradas. Essas pessoas estão presas. Estão lá nos presídios, tá? Algumas em delegacias, um número muito pequeno, tal. A maioria está em presídio, esses presídios superlotados que a gente conversou antes, né? Temos hoje, com dados oficiais, 755 pessoas encarceradas infectadas. Ou seja, essas pessoas fizeram teste do Covid, deram infectadas. 471 pessoas suspeitas. Então, o teste está em andamento. A gente ainda não sabe se eles têm Covid. E tivemos até agora 29 mortos. 29 mortos. Esse número está subnotificado. E qual é o problema da subnotificação? Eu vou falar aqui, mas isso vale para a subnotificação que a gente tem hoje. Muita gente alardeou, o Brasil passou de 1.000 mortes agora. Mas é bem provável que o Brasil já tenha passado de 1.000 mortes pelo Covid muito antes. Porque quando você tem a suspeita do Covid, você vem a falecer sem fazer o exame, esse dado, suspeito de Covid, ele não entra na estatística oficial como Covid. Não entra. Se você era suspeito, não entra como Covid. Ô, Vitor, eu não concordo com isso não, Vitor. Mas depois eu explico, tá? Sou defensor público, tá, cara? Não concordo com isso não.
O Covid só é considerado vítima do Covid no Brasil quem tenha feito o exame e saia a morte dele antes do exame. Porque depois, se ele não fez esse exame, ou se demora muito para chegar o resultado, ele vai como suspeito, ele já entra no cálculo do dia. E depois, quando sai o exame, ele não é mais calculado. Então, aí tem um dado grave de subnotificação. Mas é muito fácil verificar a subnotificação por um outro elemento que a gente na pesquisa fala, talvez, de uma referência indireta. Qual é a referência indireta? Tem um site, Registro Público, se eu não me engano, é um site oficial, com dados oficiais, que ele é alimentado pelos cartórios. Ele demora um pouco mais para ser alimentado. Mas, nesse site, acho que é Registro Público. Qualquer coisa depois eu passo para vocês. Nesse site tem a indicação de pessoas que faleceram no ano passado, e é indicado por meses, de síndrome aguda respiratória grave, o SARS, né, e de tuberculose. E aí, você analisando o ano passado e esse ano, nós vemos uma crescente assustadora, de tal ponto que, se a gente pegar apenas as pessoas que morreram de SARS e de tuberculose até abril deste ano, 2020, e compararmos com todo o ano de 2019, nós temos mais pessoas que morreram de tuberculose e SARS do que no ano passado, em abril, mês 4. Tá? E, professor, poderia ter tido um aumento, uma diminuição? Poderia, mas a série histórica não demonstra isso. E aí vem outra coisa. Quer dizer que aconteceu? Não, quer dizer que indica. Tudo indica que a subnotificação brasileira pode ser de 5 ou até 9 vezes maior do que os dados oficiais. Isso daí é complicado para quem está de fora. Imagina para quem está dentro do presídio. A gente tem relatos de vários mortos por síndrome aguda respiratória e por tuberculose aqui no presídio de Brasília. Tá? A gente tem relatos de muitos agentes penitenciários já doentes. E qual vai ser a característica drástica? A característica drástica é como a gente vai tratar esse preso. Como a gente vai tratar o preso? O Brasil ele tem uma certa recalcitrância, e a gente vai ter mesmo, porque a gente elegeu agora no Congresso em 2018, né, a gente elegeu um Congresso extremamente conservador, com muitas pautas contra direitos humanos. E, gente, sério, quem fala contra direitos humanos tem que refletir sobre si. Porque você só pode falar contra direitos humanos porque foi assegurado para você o direito de fala. É um direito humano básico você ter a liberdade de expressão. É um direito humano básico você ter a sua residência, você ter a sua propriedade. Então, cuidado de direitos humanos para humanos direitos, porque direitos humanos é para o ser humano. É uma condição mínima. A Hannah Arendt, ela falava que uma condição mínima de cidadania é você poder ter o acesso ao direito, sabe? Acesso a direitos, é você garantir o estatuto jurídico mínimo. Ok? Então, essa é talvez o quadro mais assente nisso, né? O mais relevante. Direitos humanos são para todos. Na Defensoria Pública, a gente atua no criminal. Atuamos com muita força, somos defensores de várias pessoas que cometeram erros, alguns não cometeram, vão ser absolvidos. Outros cometeram, vão ser absolvidos. Outros não cometeram e vão ser condenados. Então a gente atua com vários desses. Mas a gente atua também muito fortemente nas outras linhas. Direitos humanos é direitos humanos. E é direito da pessoa ter, pelo menos, assegurado aquele estatuto jurídico mínimo. Lembram da ideia da carta do delinquente como Código Penal, que é aquela carta que eu posso usar para mim, que eu posso me defender das outras pessoas e da ingerência do Estado? Ó, Estado, você só pode me prender quando eu praticar um crime. Não venha querendo me prender se eu não pratiquei crime. Tá? Não venha querendo me prender. Eu tenho o meu código aqui que me garante. Mas da mesma forma, quando eu cometo um crime, eu sei o que vai acontecer. Eu sei qual caminho vai acontecer. Tá? E é justamente por isso que a gente tem que deixar isso muito claro. Quando a gente está cuidando dos presos, a gente está cuidando da família dos presos. E aí tem muita gente envolvida. A gente está falando quase 1 milhão de presos no Brasil, 758 mil. A gente está falando, multiplica aí por 4, 5. Olha o número de familiares desses presos envolvidos. Né? Olha qual o desenho social que a gente faz. Okay? E lembrando-se, tem presos de alta periculosidade? Tem. Não tem nenhum louco, nenhum doido. Porque se for louco ou doido, ele foi examinado, foi feito incidente de insanidade mental e ele está em outro tipo de estabelecimento. Não está lá no presídio. Tá? Ele está sofrendo um tratamento ambulatorial, está internado, não está no presídio. Esses que estão lá, ainda que tenham cometido crimes bárbaros, eles não foram considerados loucos. Okay?
E, tirando porque esses são muito poucos, a grande maioria são esses crimes patrimoniais. Crime de roubo, crime de furto, crime de receptação, às vezes, né? Crime de tráfico de drogas, como a gente falou antes. Então, é importante a gente ter essa noção, porque isso daí pode dar muitos reflexos, né? Quais reflexos principais? Se a gente for analisar outros países, é muito importante a gente ter em mente que os outros países também estão enfrentando problemas nos seus sistemas carcerários. Lembra que eu comecei a conversa hoje falando para vocês que o que mais me assustou lá nos Estados Unidos, logo no início da Covid, ninguém falava disso no Brasil. Ninguém falava muito pouco, muito pouco. Mas o que me assustou muito quando eu ouvi lá da CNN foi esse caso lá do asilo dos Estados Unidos, porque nesse asilo morreram quase todos os residentes. E aí, quais fatores que podem ser uma facilidade para você pegar o vírus e eventualmente convolar em morte? Primeiro, você não ter um acesso ao médico. Quem está no asilo está numa instituição total. Quem está no presídio está numa instituição total, como diria o Irving Goffman. Você não sai do presídio, né? Imagine você chegar lá pro cárcere e falar, eu estou passando mal, eu preciso ir. Não, não é assim que funciona. Você está passando mal? Tem algum médico aqui? Então você aguenta aí. Quando tiver médico, ele te analisa. Né? ADR 0402. Direitos humanos não é isso, tá, ADR? Infelizmente. Os direitos humanos, eles protegem. Aí ele está sofrendo um tratamento aí ambulatorial, está internado, não está no presídio. Esses que estão lá, ainda que tenham cometido crimes bárbaros, eles não foram considerados loucos. Okay? E, tirando porque esses são muito poucos, a grande maioria são esses crimes patrimoniais. Crime de roubo, crime de furto, crime de receptação, às vezes, né? Crime de tráfico de drogas, como a gente falou antes. Então, é importante a gente ter essa noção, porque isso daí pode dar muitos reflexos. Né? Quais reflexos principais? Se a gente for analisar outros países, é muito importante a gente ter em mente que os outros países também estão enfrentando problemas nos seus sistemas carcerários. Lembra que eu comecei a conversa hoje falando para vocês que o que mais me assustou lá nos Estados Unidos, logo no início da Covid, ninguém falava disso no Brasil. Ninguém falava muito pouco, muito pouco. Mas o que me assustou muito quando eu ouvi lá da CNN foi esse caso lá do asilo dos Estados Unidos, porque nesse asilo morreram quase todos os residentes. E aí, quais fatores que podem ser uma facilidade para você pegar o vírus e eventualmente convolar em morte? Primeiro, você não ter um acesso ao médico. Quem está no asilo está numa instituição total. Quem está no presídio está numa instituição total, como diria o Irving Goffman. Você não sai do presídio, né? Imagine você chegar lá pro cárcere e falar, eu estou passando mal, eu preciso ir. Não, não é assim que funciona. Você está passando mal? Tem algum médico aqui? Então você aguenta aí. Quando tiver médico, ele te analisa. Né? ADR 0402. Direitos humanos não é isso, tá, ADR? Infelizmente. Os direitos humanos, eles protegem também. O grande problema dos policiais, eu tenho muitos amigos policiais. Os policiais eles estão na ponta de uma política de encarceramento que encarrega para eles, muitas vezes, agir de forma ilegal nesse enfrentamento ao crime. E aí é muito triste quando eu vejo alta letalidade de negros vítimas de abusos policiais e eu vejo alta letalidade de policiais. Se você vai pesquisar no Rio de Janeiro, o policial mata e morre. Eu sugiro com força, assim, veja o documentário Notícias de uma Guerra Particular. Tá? Ali está o Capitão Nascimento do Tropa de Elite, você vai identificar ele. Veja lá, depois a gente conversa. Vamos tirar essa ideia. Tá? Os direitos humanos, como categoria, são um avanço da humanidade. E é graças a essa categoria de direitos humanos que, se você bater seu carro amanhã, você pode me procurar e, se você estiver dentro dos critérios de atendimento da Defensoria Pública, eu vou com uma ação de indenização e você vai ser beneficiado. Tá? Então, open your mind, man. Vamos seguindo? Beleza? Então, policiais têm direitos humanos, lógico, todos temos. Não tem ninguém que é excluído, tá bom? A questão carcerária no Brasil, ela tende a piorar. A gente já falou da superlotação. E países que têm uma lotação muito pequena, eles estão com casos de morte crescendo. E quando eles viram o crescimento do caso de morte, o que é que eles falaram? Vamos tomar medidas energéticas.
Se não me engano, no Irã eles liberaram mais de 100 mil presos. Mais de 100 mil presos. Okay? Isso daí é uma política de total compromisso para não disseminar a doença. Falar, ó, vão para casa. Vocês vão sair com algum tipo de... Lógico, eles não saíram por sair, eles saíram com algum tipo de medida, ou com tornozeleira, ou com algum tipo de compromisso periódico. Né? Mas vão lá e não contaminem-se, e nem saiam, não contaminem-se os outros. Okay? Por quê? Porque o grande problema é isso, é lotar as UTIs. Né? Lotar as UTIs. E eu trouxe dados para vocês aqui de alguns países para a gente prestar atenção, porque veja, se no Brasil a gente tem o problema da miséria, e se aqui no Brasil a gente tem criança, Poliana é um documentário, chama-se Notícias de uma Guerra Particular. Notícias de uma Guerra Particular. É bem legal. Ele é antigo, tá? Tá no YouTube. Ele é antigo, tal, tem as coisas da época, mas é muito legal. Ok? E relembrando a todo mundo aí que está entrando, basta você colocar seu nome completo, tá, gente? Não precisa colocar todos os dados. Se quiser continuar com a gente aqui, continua que a gente vai conversar mesmo depois que terminar essa live, eu vou abrir uma live nova, tá? Porque tem muito assunto ainda para falar e tem algumas perguntas que eu quero responder as perguntas, tá bom? Então, Estados Unidos. Estados Unidos, a gente comentou Estados Unidos, né? Estados Unidos, eles têm hoje... Nayara, questão dos containers, vou anotar aqui. Bom, consegui, gente. A tecnologia é ótima, né? Fui falando. Eu tô tentando anotar todas as perguntas para depois a gente passar em todos os tópicos, tá? Fiquem livres também para criticar. É muito bom. Deixa eu ver se o professor Lúcio entra. Quando o professor Lúcio entrar, aí eu vou acrescentar ele aqui. Opa. Não sei se funcionou. Tudo bom? Eu entrei sem querer aí. Não era Tu me adicionou aí, mesmo, rapaz? Opa, beleza? Beleza? Saudação a todos aí. Prazer estar contigo aí. Sabe que sou fã do seu trabalho aí, grande defensor. Tenho o prazer de trabalhar contigo na defensoria em áreas distintas, né, meu amigo? Não, o Lúcio, ele é muito carinhoso e muito bondoso comigo. Mas prazer, viu, Lúcio, estar acompanhando. Acho que a gente tem que debater e uma hora ficou pouco, eu vi agora. Acabou rápido. É isso aí. Se quiser permanecer comigo aqui ou não, fique à vontade, tá? Eu vou voltar pro normal. Eu entrei sem querer aqui, eu estou me acostumando com a tecnologia. Vou voltar para normal. Valeu. Tá ótimo. Obrigado. Então, gente, 82. Vamos voltar então? Bora voltar. Eu vou responder a todo mundo, tá? Antes que vocês me xinguem, me dêem algum apelido. Tudo bem? Tá intermitente aí? Tem alguém que tá com dificuldade para visualizar? Eu tô vendo só meu rosto. Tá funcionando, né? Assim, não é grande coisa, mas tá funcionando bem meu rosto. Depois, se for o caso, eu não sei, Lúcio. Dá pra colocar, se alguém quiser fazer pergunta, acho que posso até habilitar para vocês fazerem as perguntas. Vou perguntar rápida, tá, gente? No final a gente pode ver isso, tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar. Bom, então o que eu estou trazendo para vocês? Nós temos países grandes, com populações enormes, com megalópolis, que não têm um número tão expressivo de aprisionados. E se a gente está tratando do Covid hoje, quer dizer que antes a gente tinha outras medidas muito graves também dentro dos presídios e de difícil solução. A gente teve um surto há tempo atrás de problema de pele aqui na Papuda. Falta de asseio mínimo, sabe, de higiene mínima nos presídios. Locais que não tem espaço, não tem condições. Muitas vezes você precisa pagar ou precisa ter um status diferenciado dentro de um presídio para sentar do lado da saída de ar, do lado das grades. E a pessoa que está com status mais baixo ou fica em pé ou fica do lado da privada ou do buraco onde eles fazem as necessidades. Então, não é um local simples. E o meu convite para todo aluno de direito, e esse é um convite mesmo, eu acho que é imprescindível, deveria ser obrigatório para todo agente do sistema de segurança pública, é visitar os presídios. Tá? Eu, quando atuava no criminal, principalmente no tribunal do júri, eu ia sempre para Papuda fazer as entrevistas com o pessoal. Sempre, sempre.
que era muito engraçado. Isso daí é 2008, mais ou menos. Chegava lá, muitas vezes a pessoa não sabia o que era defensoria pública, ou se alguém mandou. Isso fazia toda a diferença. E a gente chegou a fazer cursos lá dentro com os agentes. Por isso que eu falo para vocês bem tranquilo, as minhas críticas à polícia são críticas à instituição, como ela eventualmente pode apresentar, ou a algumas pessoas que extrapolam na atuação como policial. Tá? Tem bons policiais? Tem. Agora, quando a gente enfatiza esse ethos violento, um ethos de repressão pela agressão, a gente tem consequências. Tá? É aquilo, alguém vai entrar numa festa no Lago Sul dando tiros, ou ele vai entrar lá numa festa em Ceilândia dando tiros, ou uma festa lá no Areal. Né? Então, retornando, gente. A Itália é um país, eu estava falando do Reino Unido, né? Desculpa, Reino Unido. Reino Unido, então, são 83 mil presos. Esses dados são do DEPEN, só para relembrando para quem não sabe. Para quem entrou agora e não participou antes, basta, gente, vocês colocarem o seu nome completo, tá bom? Eu sei que vocês ficam na dúvida se vai computar ou não. Se eu fosse vocês, eu faria o quê? Coloca o nome completo, tira uma foto da tela e relaxa. Me falaram que com o nome completo eles já vão lançar as horas. A equipe aqui é top. A equipe do processo é top. Então, o Reino Unido são 83 mil encarcerados, com 348 infectados, 1.805 suspeitos e 18 mortos. Okay? Número baixo de mortos para o Reino Unido em comparação a outros países, e muito embora o número de infectados seja alto e de suspeitos, sim, o número baixo de mortos. Por quê? Eu acho, isso daqui é a minha impressão, isso daí demandaria um estudo mais profundo, tá? Saibam disso. Sempre que eu falo estatística, a gente demanda um estudo mais profundo. A estatística nunca diz a verdade, ela indica a verdade. Tá? A gente tem uma indicação de crescimento do número de mortos hoje do Covid no Brasil, uma indicação. A realidade é muito difícil você definir a realidade a partir de alguns critérios tão fixos. Não precisar ficar segurando o celular que cansou a mão. Melhorou? Ótimo. Então, gente, vamos lá continuando. Eu não quero demorar 1 hora, não. Tá? Me avisa aí quando eu estiver falando besteira. Saiu o áudio. Vocês estão ouvindo ainda? Me avisa se tiver qualquer tipo de eco, ou se estiver ruim o áudio, tá? Lá do ruim é se minha filha sair gritando, eu não vou conseguir evitar que o áudio passe. Tá bom? Então vocês vão ouvir uma criança aí animada. Bom, gente, então, o que eu acho que influenciou muito o número de mortos lá no Reino Unido? Principalmente Inglaterra e País de Gales. O País de Gales e a Inglaterra, no dia 24 de março, diante do crescimento exponencial do número de mortes muito grande, eles decidiram abolir a prisão. Não se leva mais para o presídio os presos. Então, buscou-se outros tipos de medida, outros tipos de medida para esses presos que não sejam necessariamente aqueles presídios. Entenderam? Isso talvez tenha sido um fator muito importante para essa modificação. Os Estados Unidos, embalados ainda nessa ideia de que não era relevante, que a China estava mentindo, que a OMS é uma grande conspiração, demorou para tomar as medidas. E lá é o local que mais tem presos. O Brasil já foi uma coisa completamente... Não tem nem expressão para falar o que aconteceu no Brasil. Mas que talvez reflita muito o nível político do nosso país hoje em dia. Né? É um nível de acerramento quase idiotizante. Por que eu digo acerramento idiotizante? Porque se defendem pautas e valores, em tese, e se esquecem das políticas. É uma defesa, às vezes particular, às vezes partidária, que não está muito preocupada com a realidade. Okay? E a gente viu isso claramente com umas posições que até hoje... Professor, a cloroquina, se ela foi eficiente, que seja aplicada, mas os estudos científicos não mostram isso. A gente teve alguns estudos que não foram estudos que têm rigor científico. Isso é uma coisa para ser enfatizada. Qual é o rigor científico? Se eu faço um artigo, e vocês vão fazer artigo para a nossa revista da faculdade, né, da Faculdade de Processo, façam os artigos. Quando eu faço um artigo, ele é submetido para 2 avaliadores, que são 2 expertos, são 2 peritos na área. Eles vão analisar o artigo de várias nuances. Por exemplo, se eu recebo um artigo de criminologia,
eu vou ver o estado da arte, eu vou ver qual é a temática que a pessoa está tratando. Se a pessoa estiver falando da abobrinha, ou seja, ela falou da cabeça dela, não trouxe referências, ela não trouxe pesquisa empírica, eu vou devolver o artigo e falar, o artigo não está apto para publicação. Só que o que aconteceu em relação a esses artigos e as publicações de renome científicas? Estourou o problema da Covid. É possível que alguém esteja fazendo algum tipo de protocolo, com algum medicamento, com algum experimento, que funcione? É possível. E artigo científico tem uma característica, artigo científico demora para ser aprovado. Esses artigos médicos que envolvem experimentos, quem usualmente faz essa revisão, os dois expertos, ou até mais, né, peritos na área, eles vão refazer os testes para garantir que aquilo deu certo. Então, além de você ter alguns critérios que são básicos em pesquisas quantitativas, o que são pesquisas quantitativas? São pesquisas com muitas pessoas. Né? É diferente de uma pesquisa qualitativa, que é uma pesquisa que também é muito válida, só que ela é feita com outro aspecto, com outro viés. A pesquisa quantitativa, ela é uma pesquisa que ela tenta monitorar ao máximo, né, a quantidade maior de pessoas. Essas pesquisas médicas, em regra, são quantitativas. Né? E essa que falou da cloroquina, né, da hidroxicloroquina, etc., e do uso junto com a azitromicina, elas, além de não terem sido analisadas por dois peritos, lembra que eu falei para vocês que as revistas estavam preocupadas de alguém descobrir a cura, por exemplo? O que as revistas decidiram? Isso a gente está falando de revistas grandes, né? Revistas com muito renome, bem pontuadas, né? Com muitas referências. Essas revistas decidiram, durante esse momento da pandemia, não cobrar o Double Blind Review, a avaliação por cegos. E aí o que significa? Se você, do processo, escrever algo e mandar em inglês, é bem provável que seja publicado. Porque eles admitiram o pré-print. O pré-print é a versão inicial do artigo. Então, a gente tem hoje lá uma quantidade enorme de artigos gigantescos que ou o próprio artigo não informa, ou quando ele informa métodos de pesquisa equivocados. Por exemplo, vou fazer uma pesquisa de medicina, eu preciso ter cobaias. Né? Eu preciso ter pessoas que recebam placebo, que não recebam aquilo que eu quero verificar, porque aí eu posso a partir de alguns critérios, saber se o remédio é eficaz ou não. A cloroquina já teve esse estudo quando foi pensado no lúpus. E quem tem conhecimento aí de alguém que tem lúpus, lúpus é uma doença autoimune fortíssima. E o uso da cloroquina dá enormes efeitos colaterais. É igual usar alguns tipos de corticoide. Tomar esse medicamento sem indicação médica é perigosíssimo. E esses estudos não tiveram critérios científicos, e eles foram muito batidos por isso. Inclusive, um dos que soltou o estudo depois desmentiu. Tá? Então, é só para tá bem claro, tá, gente? A política estatal, ela não pode refletir concepções e preconceitos do gestor. Tá? Ainda que essas concepções e preconceitos estejam presentes em todas as políticas estatais. O professor Lúcio está lembrando aqui, a Universidade de Nebraska. Os preconceitos fazem parte da gente, das nossas concepções de mundo. A gente precisa ter um critério científico. A gente chegou onde chegou, ao ponto de eu estar na minha casa, mandando uma imagem para um aparelho que ele vai, o mágica, né, mistério, pelo ar e chega até vocês. Olha que coisa fantástica, gente. É tecnologia. Tá? Não vamos desmerecer a tecnologia que levou o homem até a Lua, que fez o micro-ondas, tá? E que hoje está propiciando que a gente consiga enfrentar essa situação com mais eficácia. Tá bom? Então, se ficar comprovado que a cloroquina é boa, ótimo, usa. Por enquanto, não use. Não usem. Tentem outras medidas. Tá? Ah, eu estou morrendo. Aí você vai usar qualquer coisa. Né? Concordamos, né? Se está morrendo, aí é aquele critério de... A mesma pergunta, se alguém cometesse um crime contra a sua família, aí eu sou vítima, eu não sou mais teórico, né? Eu não sou mais um defensor público, eu sou uma vítima de um crime. Se alguém pratica crime contra a minha família. Então não venha querer de mim vítima orientação de política criminal, porque eu sou vítima. Ok? Voltando então, tá, gente? Mas olha, tem uma promissora vacina aí. Algumas vacinas que são promissoras, tem uma que é muito promissora, que parece que criou uma resistência em algumas pessoas que usaram uma resistência similar, anticorpos em números similares às pessoas que já foram infectadas e não evoluíram para o caso grave. Isso daí é um início ótimo, tá? Início ótimo para a gente pensar talvez na saída. O fato é que o semestre acabou, tá, gente? Esse primeiro semestre dificilmente a gente vai retomar, e é bom que não retome mesmo, a gente tem que evitar que o SUS seja lotado. A dúvida agora é o final do ano. Ah, vou perder o ano? Não, a vida está aí, tá bom?
certinho? Então, como a Nayara está lembrando, a cloroquina não está proibida. É necessário que haja uma recomendação médica, que o médico também ele tem um estatuto próprio, ok? Então, ele vai analisar o cabimento e também que o paciente concorde, ok? Beleza, gente? Então, seguindo. Professor, então lá na Inglaterra teve essa medida, que foi uma medida frontal. Os Estados Unidos não tomaram muitas medidas até antes de estourar as mortes. E o Brasil? O Brasil, a gente, olha como é louco, né? Como a gente teve várias coisas no Brasil, teve uma orientação federal. Não vai ser tão grave, porque aqui o verão é diferente, como se ninguém ficasse gripado no verão, né? Esquecem disso, a gente fica gripado no verão. Só que, lógico, no verão é mais fácil para não ficar com sinusite, etc., outras características, né? A gente teve orientações federais que foram conflitantes com algumas estaduais e municipais. Ingresso de ação no judiciário. Junto a isso, uma discussão sobre legitimidade do governo de medidas extremas, medidas às vezes desarrazoadas, às vezes muito não bem compreendidas, sabe? Umas coisas meio esquisitas. E aí é o cenário político que o Brasil enfrenta hoje, né? Um cenário bem complicado. Nesse contexto, pelo menos aqui no Distrito Federal, eu quero focar aqui no Distrito Federal, proibiram as visitas. Os encarcerados odiaram isso. Odiaram. Odiaram. Porque é muito ruim, você já está numa situação terrível. Vocês, gente, vocês estão em casa. Olha só. É muito bom dar aula de direito penal hoje, sério. É bom demais, porque às vezes eu falava isso, aí eu via os alunos rindo no fundo, né? Que besteira, né? Bando de vagabundo tem que sofrer mesmo. Não é isso? Eu ouvi essas coisas e aí eu falo para eles, gente, uma pena de 5 anos num regime fechado, o cumprimento de 5 anos no regime fechado é você apagar os 5 anos que você teve. Sabe os anos que vocês estão na faculdade? Os anos que antecederam? Apaga 5 anos. É isso. Você vai ficar naquele ambiente, com novas influências, com novos regramentos. Aquilo ali vai modificar a sua psique, a sua subjetividade de forma contundente, voraz, sabe? Vai modificar você completamente. Você, lá dentro, não vai ser a pessoa que você era aqui fora. Naquela ideia, vou reabilitar porque ele vai aprender lá. Não, você vai ser uma outra pessoa, porque você vai ter que se adequar. E quando você sair, você vai ser outra pessoa. Você melhor? Você pior? Não. Você vai ser outra pessoa. Isso daí é certo. Você vai ter tanta influência desse período que ficou lá nessa instituição total, chamada presídio, você vai ser outra pessoa. Okay? O Reino Unido tomou as medidas, aqui no Distrito Federal a gente tomou também algumas medidas. Só que elas não foram efetivas. E a gente teve uma grande contaminação lá na Papuda. E aí começam os problemas que são políticos. O que fazer? Quais medidas fazer? Pessoal, você quer colocar todo mundo na rua? É isso, pessoal. Você quer o caos? A Defensoria Pública é amiga do bandido, ela quer que todo mundo exploda. Não, gente, eu já fui vítima de crimes inúmeras vezes. Inúmeras. Só roubo eu perdi as contas. Roubo, furto, etc. Isso daí acontece. Tá? Não é por isso. E inclusive o roubo eu até levei uma coronhada de 38 na testa com um cano. E ainda bem, ou não sei se foi tão bem, mas pelo menos não atirou, né? Não sofri. As minhas percepções sobre a criminalidade, elas decorrem do que eu estudei e do que eu vivenciei, do que eu visualizei. Tá? Vocês têm medo de todos os encarcerados saírem? Vocês acham que realmente o Estado vai implodir? A gente já está com superlotação carcerária, né? Vocês sabem que hoje tem mais ou menos 200 mil mandados de prisão em aberto, esperando o cumprimento. 200 mil pessoas que deveriam estar no sistema e não estão. É o caos que a gente vive? Não, a gente tem um problema sério de crimes patrimoniais. Não discordo. A gente tem um problema sério de mortes. Onde é que estão essas mortes? Estão na periferia. As mortes estão na periferia. Elas chamam muita atenção quando o latrocínio ele se desloca da periferia e vem até os centros urbanos mais ricos. Aí ele vira capa de notícia, né? Vira história de jornal, é tudo aquilo. Mas quando ele não desloca, ele fica na periferia, ele fica na periferia. Na periferia, é aceitável que um policial entre numa casa de alguém disparando, metralhando, e que morra uma criança. Sementeando mal. É? Criança? Complicado, né? Complicado isso. O seu filho é melhor que o filho dos outros? Ou é a cor da pele ainda? A cor da pele com a condição social. Né? Um outro lado também complicado, né? 80 disparos num Fusca, num carro, num Gol, sei lá.
Isso é uma abordagem que se faria se fosse um Audi, se fosse uma Mercedes, um Fuso? Parece que não seria essa abordagem, né, gente? A gente tem que ficar atento para isso, tá? A gente tem que ficar atento para essas políticas, para como elas são implementadas. Mas há medidas para serem feitas? Eu falei para vocês, a gente tem muitos mandados de prisão em aberto. O Estado está aí o caos, estamos naquela anomia. O Durkheim, ele tem. Durkheim é muito legal, tá, gente? No direito tem muita gente que leu o Emile Durkheim. O Durkheim, ele fala da anomia, do suicídio anômico. É bom a gente falar em suicídio também, tá? Quem estiver sentindo qualquer depressão, gente, se vocês tiverem tido qualquer tipo de dificuldade, essa época de isolamento é complicadíssima, tá? Procure auxílio, não é fraqueza. Não é fraqueza. Depressão é doença. Depressão não é fragilidade. É doença mental, tem CID e ela precisa de tratamento. Muitas vezes você não vai conseguir o tratamento sozinho. Então procurem pessoas para auxiliar vocês. Ok? Defensoria tem auxílio, a faculdade de processos tem auxílio. Procurem, tá, gente? É muito bom. Esse tipo de procura. Não sintam abalados de mostrar fragilidade. Todos nós estamos hoje encarcerados. Só que nós estamos num regime aberto a qualquer momento. Né? Eu fico em casa, mas eu posso sair a qualquer momento. Eu não fico bem em casa porque na defensoria eu estou fazendo os plantões lá presenciais, então eu estou indo trabalhar. Ontem foi um dia desses, né? Fui lá trabalhar e à noite eu fui gravar as aulas para os alunos, porque eles não podem perder a aula. Né? E, eles cometem crimes lá também. Tá? A gente pode falar em outro dia sobre milícia, tráfico e miséria nas favelas. Esse é um tema bem legal. Só que aí é mais para criminologia. Tá? Mas a gente está nesse regime semiaberto. Olha como a nossa mente, às vezes, a gente fica triste, deprimido. Imagina você ficar encarcerado. Okay? Hoje é mais fácil eu falar com os alunos. Eu falo, vocês estão num regime muito distante. Vocês têm iFood, internet, tem seus parentes aí próximos. Vocês podem descer para andar com o cachorro desde que usem a máscara. Né? Podem descer para andar com seus parentes, ver os parentes à distância. Você pode cumprimentar alguém com o cotovelo e tal. Pode ir na padaria. Não é assim para os encarcerados. Okay? Mas, professor, ok, tem muita gente aí que merece ser presa que não está presa, mas muita gente mesmo. Né? Temos uma população carcerária muito grande, sim, e é uma população que está em crescimento nos últimos anos, tá bom? E esse crescimento nos últimos anos, a gente pode aí anotar pelo menos 12 anos de crescimento grave, uma inclinação grande do número de carcerados. Sem que esse número reflita o crescimento da população, que ele é muito superior ao crescimento da população brasileira, e sem que esse número reflita necessariamente diminuição de crimes. Tá? A gente tem picos de aumento e diminuição de crimes a depender do ano, e o crescimento da população carcerária é único. Tá bom? Mas quais medidas, então, professor? Quais medidas seriam possíveis? Primeiro, gente, lembra que eu falei para vocês que tem pessoas no regime semiaberto que estão lá presas? A gente tem que olhar primeiro para eles. Porque quem está no regime semiaberto, a princípio, poderia ficar na residência estudando. Olha vocês aí estudando pela internet. Eles poderiam. Na realidade, eles poderiam até, no regime aberto, ele é obrigado ou a trabalhar ou a estudar. Meus alunos sabem bem disso porque caiu na prova, né? Então vocês são obrigados a estudarem ou trabalharem enquanto estão no regime aberto. No semiaberto, ele pode fazer a saída dele estudo ou trabalho também. Pode ser por estudo ou trabalho. Então, em tese, ele pode receber uma prisão domiciliar para ficar dentro da residência, com uma tornozeleira ou com algum outro instrumento de fiscalização. Hoje a gente consegue fiscalizar até o celular. E aí, olha como tem saída simples. Bastava o juiz falar, você não pode sair de casa sem o seu celular. E aí, faça um monitoramento. Através de um aplicativo simples pelo celular. Não é nada muito custoso, muito caro. Né? Nada demais. Esse tipo de saída, de regime disciplinar, já é o que existe hoje e que tem tá dando um certo escoamento, assim, uma diminuição do número de encarcerados. É uma saída interessante. A gente pode pensar no livramento condicional, em diminuir as probabilidades. Só que o grande problema para isso é que o livramento condicional ele já está previsto na lei as hipóteses. Né? As hipóteses estão bem descritas lá. Como é que eu poderia, então, pensar nisso? Através de uma norma penal temporária. Tá? Eu posso ter normas penais temporárias prevendo crime, como também para prever algum benefício, talvez. Okay? A gente não pode considerar isso.
Infelizmente, o nosso antigo ministro da Justiça, ele não criou nenhuma norma penal temporária, por exemplo, para trazer algum tipo de punição para quem incentivasse de forma ampla e disseminada pelos meios eletrônicos o descumprimento das medidas sanitárias. A gente tem um crime para você tentar introduzir ou ampliar disseminação de doenças, está lá no Código Penal. A gente não tem algo que se adere exatamente a essa época de mídia social. Né? A gente não tem algo assim que se adere plenamente a isso. Okay? Uma outra coisa que eu estava pensando também é numa hipótese de progressão de regime antecipado. Lógico, gente, tudo isso depende de algum autorizativo. É muito difícil. Eu entendo mesmo juízes de execução que ficam, às vezes, com as mãos atadas. O que fazer sem praticar algum crime de responsabilidade ou alguma conduta que seja considerada abusiva? Né? Mas talvez uma progressão de regime antecipada nesse período. E aí valeria também para o fechado. Ao invés dele ficar no fechado, ele fica no semiaberto. Eu fiquei em outras medidas. Aí houve uma sugestão que alguns anos atrás ela foi trazida. Só que foi uma época bem complicada quando veio essa sugestão. Hoje não. Mas na época a ideia era utilizar containers para manter esses presos que têm Covid ou suspeita de Covid. Você sabe o que é um container? Aqui em Brasília a gente não costuma ver container, exceto lá em alguns restaurantes aí que parece que você pode morrer, né, se não for cliente do restaurante. Mas o container é, é um espaço de armazenamento em metal que ele é muito seguro, ele é muito forte, que costuma ser transportado por navio. Tem algumas séries aí que são bem legais, que mostram construção de casa, de residência, que nessas séries dizem até de alguns projetos. É muito interessante usando containers. Ficam casas fabulosas, lindas. Agora minha pergunta é para vocês. Um container para presos no Brasil, ele teria condições mínimas de respeito, dignidade, de ventilação, de saneamento? Porque a crítica a usar o container é a crítica que a gente fala hoje para o uso das prisões. Como é que você quer sugerir uma alternativa que é mais barata o container, já que historicamente você não dá boas condições para nenhum encarcerado? E eu não estou falando boas condições para ele ficar no hotel de luxo. Estou falando boas condições para ele sobreviver, para ele não ficar doente, não disseminar pragas ali dentro, doenças inúmeras. Um estatuto mínimo de dignidade para que ele não saia ali louco. Okay? A gente está no Brasil. Brasil, criança moradora de rua, está na rua, sabe? É grave, assim, a dificuldade é tamanha, tamanha. Então, assim, como seria utilizar um container desse? É privatizando? Se vocês conversarem com alguns colegas meus da criminologia, alguns professores, eles vão abrir os olhos, vão falar, olha, perigoso, perigoso. Por quê? Porque a partir do momento que você privatiza, dependendo do jeito que você faz a privatização, você pode dar ensejo a uma cultura de encarceramento e que essa pessoa vire elemento de lucro. Então, imagine, eu tenho uma empresa privada, eu vou oferecer um local, tá, Vanderlei? Vou falar sobre isso, tá? Descumprimento e prisão, né? Descumprimento e prisão. É um tema legal. Imagina você ficar numa caixa de ferro. Complicado, né? Complicado, concordo. Tá doido. Seria terrível, né? Terrível, terrível. É, o, as ideias de intervenção criminal, elas têm que ser pautadas sempre. A gente tem que olhar o histórico do que aconteceu para tentar, segurar os comentários, sim, para tentar compreender o que a gente pode fazer no futuro. Talvez privatizar poderia ser, talvez, mas a história, pelo menos o histórico, os estudos criminológicos, não mostram que foi uma boa opção em alguns países. Exemplo, nos Estados Unidos nós temos algumas prisões privadas. Só que lá nos Estados Unidos a gente tem uma outra dinâmica. Vejam aí, podem anotar, o documentário ele chama 13ª Emenda. No documentário 13ª Emenda, eles evidenciam uma previsão da Constituição norte-americana, que é uma Constituição histórica, né? É uma Constituição mais sucinta, e ela vem sendo modificada historicamente. Mas é uma previsão racista, e o documentário ele vai mostrando os vários indícios para a gente chegar até o final
E acabar, realmente. É uma previsão racista que consegue trabalho barato através do uso de presos. Tá? Trabalho barato pelo uso de presos. Por quê? Porque não é considerado escravidão você obrigar alguém a trabalhar nos Estados Unidos. Aqui, aqui no Brasil, o trabalho ele não é uma obrigação. Ah, professor, queria que fosse uma obrigação, eu estou desempregado, eu queria estar trabalhando. É complicado, né, quando a gente está precisando de emprego e não tem. E olha o cenário hoje de desemprego enorme, né? Na nossa, eu estou falando só da LEP, tá, gente? Desculpa você não introduzir. Na lei de execução penal, o trabalho, ele tem alguns dispositivos que são mais antigos, mas que eles não guardam muita correspondência com a Constituição. O trabalho não é uma obrigação. Ele pode sim ser exercitado pelos condenados, ele não é obrigado a exercitar, e dependendo do caso, se ele não exercita o trabalho, ele pode exercer uma outra prestação alternativa. Por exemplo, eu falei que no regime aberto a pessoa precisa estar trabalhando ou estudando, né? Então, se você não trabalha, vai estudar. Agora, se você não fizer nenhum dos dois, aí você não vai ser mantido nesse regime, você vai ter uma regressão de regime e vai voltar para o semiaberto. Tá? Então, o trabalho no Brasil é um misto, sabe? Direito com obrigação, e esse misto de direito com obrigação não é o mesmo nos Estados Unidos. Então, lá se verifica muitas vezes uma indústria para o encarceramento, para manter essa roda girando, que gera muito dinheiro, gera muito dinheiro. As empresas querem encarcerar cada vez mais, então aumentam os presídios, aumentam as outras formas, e esquece, no fundo, que não era bem para isso. Não é o preso, ele não está lá trabalhando. O objetivo do preso não é gerar lucro para uma empresa. O objetivo do preso ao trabalhar é que ele consiga, nesse sistema progressivo, que o deles também é progressivo, né, igual a gente, que ele consiga compreender ou dominar uma arte para eventualmente sair, poder exercer essa profissão, para que essa permanência dele seja também um momento de reflexão e de crescimento, né, para que ele possa refletir sobre eventuais erros que ele tenha cometido e não permanecer nesses erros, ok? Então essa seria uma ideia que frontalmente vai contra essa ideia de containers. A ideia de presídios no meio do mato, presídios no meio da selva, no meio do mar. Gente, essa ideia é tão desumano. Eu falei para vocês das famílias, né? Estudante de direito precisa ir na Papuda. A gente precisa passear lá, a gente precisa conhecer lá. Tá? Quem vai para o criminal vai passear lá, evidentemente, tá? E, sim, Cássia, sempre baseado na lei, tá? Sempre baseado na lei. E a partir do momento que você vai lá para o presídio, que você tem contato com as pessoas que estão encarceradas, você tem contato também com quem aguarda do lado de fora. Tá? Não é fácil ser parente de quem está encarcerado, não é fácil entrar nos presídios. As revistas vexatórias, que eram a regra no Brasil, é muito complicado mesmo, tá? E quem sofre muito são as mães, né? As mães, as cônjuges, e de outro lado, no presídio feminino de Brasília, quem sofre muito são as mulheres encarceradas, que muitas vezes não têm visita de nenhum parente. E sabe o que é pior? Um grande percentual, mais da metade das mulheres que estão encarceradas, elas foram presas por tráfico de drogas, e muitas dessas de tráfico de drogas estavam levando drogas para o seu esposo, para o seu filho, para o seu marido, para ele não sofrer represálias ali dentro do presídio, para ele não sofrer qualquer tipo de risco à vida deles. Né? Então, voltando, gente. Essa ideia de você tentar algumas outras alternativas pode ser interessante, tá? Pode ser interessante. A gente tem que situar também que esse é apenas um aspecto. A gente tratou agora só dos presídios. E vejam, temos inúmeras medidas. Né? Na Espanha, por exemplo. Na Espanha, que só tiveram 2 casos de morte de Covid registrados, né, até o dia 19 de maio, na Espanha, eles decidiram, a pessoa está com suspeita, já coloca numa cela especial. É novo presidiário que está chegando, esse é novo, porque ele não estava no sistema. Ele vai ficar separado dos demais 14 dias. Se passados 14 dias não apresentar sintomas, aí ele pode ingressar lá. Ele pode ingressar tranquilamente. Essa é uma medida interessante para evitar a contaminação. E lógico, se lá tem esse tipo de controle, lá não tem mais contato pessoal. O que eles previram lá e montaram aqui em Brasília já existe. São os parlatórios.
Okay? Esses parlatórios, eles propiciam que os parentes se vejam, mas eles não transmitem a doença em tese, né? Não há transmissão de ar, é tudo blindado e todos os agentes lá estão usando equipamento de proteção individual, estão com rotinas de limpeza, de saneamento mais rígidas, medidas necessárias, né? Tem como implementar isso no Brasil? Tem, mas tem que colocar muito dinheiro em presídio. Há interesse político para isso? Não houve até hoje. Não houve. Tá? Infelizmente não houve. Quem sabe seja um momento talvez para a gente ter uma reviravolta, né? Pelo menos células, essas células presidiárias lá, esses locais, as celas mesmo que eles residem, não sejam tão superlotadas, né? Que a gente consiga diminuir a lotação. Bom, vocês têm mais alguma dúvida sobre presídios e política criminal? Porque esse é um tema muito interessante, mas eu quero tratar de outros temas, tá? Ainda relacionados ao controle penal e pandemia. Ok, professor, então a gente está falando de políticas criminais, né? O que é política criminal, assim, o conceito legal de política criminal? E só respondendo a outra pergunta. Alguém perguntou antes, eu não vou lembrar o nome agora, eu acabei que eu não anotei. Autores que falam sobre direito penal mínimo no Brasil, né? Tem um número, gente. Rogério Greco, manual, né? Rogério Greco, Mirabete. Se eu for olhar aqui, tem vários aqui. Sérgio Salomão Checaira, o Salomão Checaira, ele tem um livro muito bom de criminologia. César Roberto Bittencourt, livro fantástico, ele tem livros ótimos de direito penal, muito bom. Recomendação 62. Tem muitas leituras, tá, gente? Leituras não faltam mesmo, leituras de qualidade, assim, bem densas. Ok? A gente tá falando de política criminal. Qual seria a diferença, professor? Porque a gente está falando muito de política criminal nesse contexto todo. Eu vou só fazer uma pesquisa aqui, tá, gente? Porque eu vou querer falar para vocês exatamente o que está escrito. Isso, consegui abrir. Política criminal ela é diferente da criminologia e diferente do direito penal. Ok? É diferente. Sim, Giovanni. O nosso presídio é ainda melhor que outros países. Nem se compara o nosso presídio às gulags russas, né? Não se compara, mas a gente não pode usar o pior exemplo, né? Veja, a gente tem, eu não vou falar nenhum cargo político eleitoral não, porque senão as pessoas vão ficar com raiva. A gente tem um defensor público horrível aqui que não faz ação de direito. Mas lá na outra defensoria lá do outro estado tem um muito pior. Não, né? Vamos tentar nos pautar pelos melhores, né? Para tentar melhorar a situação pelos melhores. Eu sei, poderia ser pior? Poderia. Mas é ruim, é muito ruim. Tá? Mas eu entendi o que você colocou aí, tá bom? Bom, a política criminal, ela seria das grandes ciências do direito penal elas atuam em conjunto, né? A gente tem um direito penal que também é chamado de dogmática penal, que é direito penal que vocês vão estudar na faculdade, né? Direito penal 1, com teoria do crime, direito penal 2, teoria da pena, direito penal 3, 4, crimes em espécie, para quem tem direito penal 5, outros crimes em espécie, a lei de crimes especiais, etc. Essa é a dogmática penal, que a gente vai estudar o dogma. Como é que funcionam esses dogmas penais de aplicação do fato típico às condutas humanas e às consequências. Tá? O Rogério Sanches, eu conheço o Rogério, ele já participou aqui de uns eventos nossos aqui da Defensoria. O Rogério Sanches é muito bom. Eu não sei se ele é minimalista ainda. Depois eu vou até mandar uma pergunta para ele, mas ele é muito bom, ele é um professor fantástico, uma pessoa muito boa. Tá? O direito penal, então, ele vai fazer essa análise do fato crime, das consequências do fato crime. Esse é o direito penal. Ok? Tipo, aplicação da pena. A criminologia, ela é uma ciência que deriva da sociologia, então ela é uma ciência que vai estudar os fenômenos sociais. Então a sociologia ela vai querer entender quem é o delinquente ou o criminoso. Quem é essa pessoa que pratica o crime? Por que ele pratica o crime? Ele tem algum elemento nele inerente, como diria o Lombroso, ou ele está motivado pelo capitalismo, como diria o Marx, ou ainda é uma reação da sociedade para que ele seja condenado, uma reação que depende dele fazer um ato, mas que só existe essa reação quando ele
quando ele pratica um determinado ato, uma conformação, como diria o Alessandro Barata, okay? Então a gente vai estudar o criminoso. A criminologia vai estudar vítimas, concepções de vítimas, por que as vítimas são vítimas. A criminologia vai estudar ainda o crime. O que é o crime? Né? Que monstro é esse? Okay? E ainda o controle social. A Giovana está falando aí da questão das brechas que a lei dá para quem tem dinheiro. A criminologia vai estudar isso. A gente vai ter os estudos do Sutherland. Edwin Sutherland vai estudar os crimes de colarinho branco. Estudos fantásticos dele. Por que o criminoso patrimonial, o criminoso que costuma ser pobre, ele está aprisionado? E por que o criminoso de colarinho branco ele não é aprisionado? Por que os políticos não vão para a cadeia em regra? Por que as pessoas comuns vão para a cadeia? Aí ele vai estudar essa categoria do crime de colarinho branco. Muito interessante. Ele vai falar, ó, desculpa, mas quem pratica conduta desviada, rico ou pobre, na essência, pratica mais ou menos pelo mesmo mecanismo de aprendizado. A grande diferença está na reação do sistema. Tá? Isso é a criminologia. A política criminal, de outro lado, ela tem a ver com políticas públicas. Então, ela vai estudar as políticas públicas que vai olhar a sociedade como se apresenta e, a partir das anotações da criminologia, do direito penal, da própria política, ela vai tentar compreender qual é a política adequada. Eu trouxe para vocês um conceito bem legal do Jorge Figueiredo Dias. Eu vou falar rapidamente, vai ficar gravado, né? O Jorge Figueiredo Dias, ele tem um livro muito bom, muito bacana, e ele fala o seguinte: a política criminal seria o conjunto sistemático de princípios e regras através dos quais o Estado promove a luta de prevenção, para prevenir, para que não aconteça, e de repressão, para punir, das infrações penais. Então, hoje, quando a gente fala em direito penal, esse discurso midiático, na realidade, a gente está falando de política criminal. Qual política criminal que está sendo adotada? Quais os movimentos de política criminal? Entendeu? E aí volta porque eu falei na outra live logo no início. A gente tem uma política criminal, políticas criminais que são mais ou menos autoritárias. Okay? Eu não sei se eu estou perto de 1 hora, mas eu acho que talvez esteja chegando. Né? Então eu vou acelerar aqui, tá, gente? Vamos lá para alguns pontos que vocês tocaram e outros que eu queria falar. Beleza. Retomada da miséria. Alguém perguntou logo no início se nesse contexto de Covid, se eu achava possível retomada da miséria. Pessoal, o Brasil nunca passou por uma guerra em que ele fosse frontalmente abalado. A gente já quase acabou com o país. Se vocês querem saber o que é retomada da miséria, estudem o Paraguai. Estudem o Paraguai. Tá? Eu fico muito preocupado, muito mesmo, quando eu ouço discursos: ah, se eu ficar fechado mais um mês, vai ser o fim da sociedade. Não é bem assim. As estatísticas mostravam isso antes da pandemia, tá, gente? Antes do governo Temer até. Só para a gente situar, antes de tudo isso que aconteceu aí. Na época do governo Temer, antes disso, a estatística que o SESC divulgava, todo o Sistema S, é que as empresas, elas costumavam durar mais ou menos 5 anos. 50% das empresas morriam antes de 5 anos. Elas extinguiam suas atividades. Eu falei morrer, mas não é bem morrer, né? Elas estavam extintas antes de 5 anos. 50% das empresas, dessas pessoas jurídicas. Mas isso é da natureza de uma empresa. É uma pena que as pessoas que se lancem empreendendo não tenham um conhecimento muito claro da natureza das empresas. As empresas são ficções jurídicas criadas para proteger o patrimônio individual, particular. Se eu tenho uma ficção jurídica, eu quero lucro. A partir do momento que não tem mais lucro, eu não tenho razão de ser. Okay? E aí elas personificam. Ah, a sociedade está doente, a sociedade está doente. As empresas vão ficar doentes. Não, a empresa não é feita para ficar doente. A empresa é feita para dar lucro. Se ela não dá lucro, ela encerra atividades. Ah, mas é a responsabilização pessoal. A responsabilização penal pessoal, vocês sabem, lá do nosso direito empresarial, é apenas quando há equívoco, erros ou ilegalidades. Se você tem uma empresa que não está devidamente constituída, você tem uma sociedade comum. Né? Se você tem uma empresa que você feriu os direitos do consumidor, tem uma revisão legal clara, explícita. Ó, não fira direitos do consumidor. Não fira direitos trabalhistas. Muito embora o direito do trabalho hoje esteja quase no fio, né? Assim como vários direitos de servidores. E muitas vezes a gente vê o prestígio de algumas operações bancárias ou operações de algumas empresas que é de se questionar.
ok? Então eu estou dando um exemplo mais drástico para vocês. Olha a Alemanha. A Alemanha sobreviveu a duas guerras. Duas guerras. O Paraguai, guerra. Guerra, você não sai para a rua. Você quer saber o que é a guerra é grave? Leia o livro da Anne Frank, o Diário da Anne Frank. Tá bom? Como que uma família ficou mais de um ano sobrevivendo no teto, se escondendo. Okay? A gente sobrevive. O que não dá é para ter vida sem ter vida. Se a gente morrer, já era. E teve um estudo realizado recentemente que calculou por alto qual seria o preço de uma morte. De um trabalhador aí desse idoso aí que pode morrer. Teve um senador aí que falou numa aberração aí, falando que idoso tem que morrer mesmo e é melhor o jovem ficar doente logo para o jovem ocupar o leito da UTI e poder sair. Não, não. Você não está tratando com gado, e nem gado a gente trata assim. Tá? Hoje há toda uma vertente do direito para proteger o direito dos animais não humanos. Okay? Então não é assim que se trata com pessoas. A Alemanha sobreviveu a duas guerras. A gente está reclamando, gente. O empresariado está numa sanha louca reclamando por causa de 2 meses. Porque, no fundo, o que está valendo aqui é chegar no final desse governo e o governo dar saldo positivo na economia. Mas o governo não vai dar saldo positivo, nem se não tivesse a Covid. Okay? Então vamos deixar as discussões governamentais bobas de lado e vamos pensar, primeiro, empresas têm que ser profissionais. Se você é profissional, você tem que ter um plano de contingência para esse momento, para aguentar 6 meses ou um ano. Se não for possível aguentar um ano, utilize as brechas que já foram dadas pela legislação atual para as empresas para resguardar os seus direitos e, quem sabe, resguardar dos trabalhadores, porque seria importante, né? Está falando tanto de vida, pensar também nos trabalhadores. Para além disso, se descobrirem a vacina, se vier uma vacina útil e se diminuir, ótimo, que se diminua, ok? A gente tem que pensar primeiro nas vidas, tá? Isso para mim é indiscutível. E eu acho que a gente trata assim porque a gente nunca teve guerra, ok? Se a gente tivesse guerra, a gente ia baixar a bola e saber, vamos ficar 2 meses, 3 meses. No futuro, quem sabe, a gente pode retomar com segurança e sem botar em risco as pessoas, sejam idosas, sejam pessoas com problemas cardíacos ou não, seja uma mãe que teve um filho menos de 30 anos e faleceu. Tá? Bom, então vamos para outros assuntos. Violência doméstica. Vários dados indicam o aumento da violência doméstica. Esse é um tema, sim, de políticas criminais. A violência doméstica ela já é uma realidade brasileira grosseira. Eu escrevi, meu mestrado ele foi publicado, né, pela editora Deplas. Eu não sei se o meu livro está aqui. Tá aqui. É meio bagunçado aqui, tá, gente? É. Quem que tiver interesse, tá? Se quiser, eu posso fazer um sorteio até. Mas acho que falar no final da live é meio sacanagem, né? Eu vou falar depois com o pessoal do processo, fazer uma enquete, algum tipo de coisa pra gente sortear um livro, aí eu mando para vocês. Normalmente a violência doméstica eu já mostrava um crescimento muito grande. Muitos casos de violência doméstica a gente não tinha nem noção, sabe? Ficava na cifra oculta da criminalidade, aquela criminalidade que ocorre que a gente não conhece. Tá? Por N fatores. Não é punido. Há dados agora recentes, não apenas do Brasil, a gente tem dados de São Paulo, do Distrito Federal, a gente tem dados graves na França, na Inglaterra, de aumento frontal enorme nos relatos de violência doméstica. Tá? Todo dia a gente tem história de feminicídio. Ontem parece que aconteceu um feminicídio aí com um delegado. Né? O delegado foi o autor do feminicídio, sei lá qual foi o contexto, a gente vai esperar para saber adequadamente como é que se deu. Mas a gente tem números de feminicídio graves e tudo indica que vai aumentar agora. Tá? O que as empresas estão fazendo? Algumas empresas muito sensatas, é importante acentuar isso, elas estão disponibilizando nos aplicativos uma área escrita: se você é vítima de violência doméstica, clique aqui. Então, o agressor não vai saber. As linhas também da polícia já tem alguns caminhos. Então, se você está vendo isso e você acha que talvez esteja sofrendo, você não está conseguindo sair de casa, as linhas da polícia já tem um atendimento diferenciado para vítimas de violência doméstica. Tá bom? Não sofram violência doméstica. A culpa não é de vocês, mulheres. A culpa é de quem agride. Tem homens que sofrem violência doméstica, sim, mas não são a maioria. É um número menor, bem menor. Então, homens que apanham de suas companheiras. É bem menor. Existe, ela tem que ser punida, etc. Mas, de qualquer forma, houve um incremento muito grande. Tá? Eu acho que uma política criminal efetiva é isso, é você dar meios às pessoas, pelo menos, acessar. O problema da violência doméstica é que envolve uma problemática muito maior. Muito maior. A
as nossas respostas atuais, muito embora tenha a Lei Maria da Penha, que ela é tão divulgada, né, tão alardeada, e ela é realmente ela é muito importante, a gente precisa de mais mecanismos que possam oferecer cuidado, que a gente chama de care. Cuidado, sabe, para as vítimas de violência doméstica, porque a violência doméstica, ela vai atingir as mulheres, e essas mulheres, elas costumam ser aquele eixo na família que cuida dos filhos, que acaba cuidando até do marido, e aí vem uma série de problemas inerentes, aí tem a pobreza, tem problemas relacionados à criação dos filhos, então é necessário uma visão mais acolhedora. O nosso sistema judicial não é acolhedor, em regra, não é acolhedor. Esse é um problema difícil demais na violência doméstica e talvez tenha sido, no meu mestrado, a coisa mais grave, mais sensível, assim, que eu consegui visualizar. Como ser empático, sabe? Ter empatia, tratar o outro num grau de respeito, de estima, sabe? De carinho. Esse é um problema posto, né? Tem um artigo aí que eu estou elaborando junto com a professora Lutz e com o Amon, que é mestre da UNB e é promotor de justiça. A gente está em elaboração aí, tá nas idas e vindas, que a gente vai abordar sobre essa questão do care, do cuidado, né? Como cuidar dessas mulheres. Esse é um bom caminho, ter meios para elas denunciarem. É o melhor? Não sei se é o melhor, mas é um caminho. A gente tem que ter várias formas de caminho. Um dos caminhos que não pode ser desprezado e que tem que ser acentuados é a intervenção junto aos homens, não em aspectos criminais. Tá? A gente precisa de uma nova cultura, ou pelo menos desenhar um novo tipo de cultura que não ache que as mulheres sejam a causadora da violência, porque no fundo o que acaba alimentando a violência doméstica é um sentimento de pertença, de eu posso te educar te dando tapa, eu posso te educar te fragilizando, né? E esse tipo de educação, e que ela vai também pelos ensinos, né, pelo que a gente vê dos nossos pais, da nossa sociedade, ele pode ser modificado. E esse é o lado bom da educação. A educação pode ser modificada. Se hoje há pessoas acreditando na Terra plana, a gente pode chegar para essas pessoas e falar: ó, tem elementos para desmentir isso. Se você quiser ouvir o meu lado, eu posso perder um tempo aqui com você. Elementos desde o Egito Antigo. Se você acredita que a humanidade não foi para a Lua, tem um experimento que você pode fazer na sua casa. Na sua casa, você vai gastar um dinheirinho para comprar o material, mas pode ser feito na sua casa. Você muda um raio laser e você conta quanto tempo esse raio laser vai demorar para voltar para o seu equipamento. Olha que legal. Então tem meios que a ciência prova isso. Tá? Então esse é o lado bom da educação. Por isso que eu acho que assim, o diálogo tem que ser aberto, mas tem que ser um diálogo respeitoso. Quando o diálogo não é respeitoso, eu mesmo não tenho paciência. Várias vezes eu participo mais para ironizar algumas pessoas, porque não dá, né? Bom, a recomendação está sendo cumprida aqui, pelo menos no âmbito da Defensoria Pública. O que é a Defensoria Pública? Alguém perguntou várias vezes, né? Desculpa, gente, eu sou terrível. Ainda mais em live aqui que vai. A recomendação aqui do CNJ perguntaram se ela estava sendo cumprida, que é aquelas medidas preventivas, né, de enfrentamento durante essa época. Para quem perguntou no início, ainda estiver aí, eu acho que tudo isso que a gente está discutindo é tema de concurso, tá bom? Só que aí depende do qual concurso. Concurso para defensoria e concurso para delegado já estão cobrando criminologia. Eu dou aula de criminologia para esse concurso. Tá? E cobro criminologia fortemente. Esses são temas de criminologia. Depois a gente falar política criminal, eles entram em criminologia nos concursos. Então, é concurso sim, tá, gente? Valeu, professor Lúcio. Eu já estou encerrando também, só para a gente finalizar aqui. Forte abraço. Muito obrigado pela presença, né? Rosa presença. Ótimo, eu tenho 5 minutos então. Vamos lá. A defensoria está fazendo atendimento virtual. Então, eu preciso entrar como inicial. O atendimento é todo virtual. Eu mando o WhatsApp, o e-mail, aí o defensor, junto com a equipe, vai preparar a inicial. O atendimento de andamento de processo também está acontecendo normalmente. Parece que eles vão testar agora tem algumas áreas que já estão fazendo por videoconferência, né? No caso das crianças, dos jovens apreendidos, né? Os jovens em conflito com a lei, que eles são apreendidos, então tem que ter audiência, porque é muito rápido os prazos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Também está sendo realizada audiência virtual nos casos de custódia. A pessoa foi presa, ela tem que ser ouvida pelo juiz para verificar se houve abuso policial, se está tudo correto, se a casa dela ficar livre, etc. Ótimo? Bom, gente, eu acho que vai fechar aqui a live. Eu já vou agradecer a todo mundo. Obrigado demais. Uma honra estar aqui falando, poder discutir com vocês.
Para quem quiser debater mais coisas, estou lá em Águas Claras, lá nos nossos processos. Aqui em Águas Claras, né? Eu moro aqui em Águas Claras. A gente está sempre lá discutindo e sempre tentando pensar melhor o nosso direito penal, né? E quem quiser ficar aí no finalzinho, eu vou tentar ainda falar alguns pontos que vocês levantaram, que eu acho que vale a pena, né? Quem não colocou o nome completo, coloque, tá bom? Coloque,